Você sabe quais são os seus direitos na união estável? Qual a diferença entre união estável, namoro e casamento? Como que a gente faz para comprovar uma união estável? A união estável, ela tem uma previsão legal, ou seja, está escrito na lei o que é uma união estável. E a união estável está definida da seguinte forma: é uma relação afetiva entre duas pessoas com o objetivo de constituir família e que seja durável e pública. Uma união estável é relacionamento afetivo entre duas pessoas com o objetivo de constituir família pública e duradoura. Nessa definição de união estável, todas as palavras são muito importantes, principalmente uma que é a duradouro. Quando a lei traz essa questão do duradouro, ela quer dizer o quê? Na Constituição de 88, foi reconhecido a união estável como entidade familiar. Isso quer dizer o quê? Que a Constituição, a partir de 88, reconheceu que a união estável é uma entidade familiar e, portanto, merece toda a proteção legal. Então, todo o Estado, a legislação protege a família e, como a união estável é uma entidade familiar, também ela é protegida por lei. Só que de 88 a 94, o que se estabelecia é que para ser união estável precisava pelo menos de 5 anos. 5 anos. Muito bem, em 94 saiu uma nova lei, uma nova legislação que estabelecia que a união estável precisava apenas de 2 anos para ser reconhecida como união estável. E a partir de 96 saiu uma outra lei, conhecida como a Lei da União Estável, onde ela colocava esse termo como duradouro. Não se falava mais em quanto tempo era necessário para que essa relação fosse reconhecida como união estável. Ela devia ser simplesmente duradoura. Então, isso quer dizer o quê? Que não tem mais nenhum vínculo com o tempo. Pode ser 1 ano, 2 anos, 10 anos. Não tem mais nada a ver com uma quantidade específica de tempo que essas duas pessoas passam juntas. Mas aí ficou uma coisa meio estranha. Então, como é que a gente faz para que de fato seja reconhecida, seja estabelecida essa união estável? Bom, aí foram assim consolidados 2 critérios principais. O primeiro critério é interno do casal. Se esse casal ele se trata como marido e mulher, como cônjuge, ou seja, isso é uma situação interna no casal, essa é primeiro requisito para que essa união estável seja reconhecida. É o tratamento interno da relação, como ele se trata. E o segundo critério, que também é muito importante, é como a sociedade vê esse casal. De que maneira a sociedade, olhando de fora, vê a relação dessas duas pessoas. Então, quando a sociedade vê essas duas pessoas como tendo um relacionamento afetivo, como tendo um relacionamento duradouro e como tendo um relacionamento com a intenção de constituir família, então aí tem essa união estável. Mas vê como é importante que esses 2 critérios estejam presentes. Primeiro, eles têm que se tratar como marido e mulher, como cônjuges, E a sociedade tem que ver essas pessoas como um casal mesmo, com o intuito de constituir família. É importante que essas 2 situações estejam presentes. Se só tiver uma delas, não é união estável. O casal se trata como marido e mulher, se trata como um relacionamento duradouro, se trata como uma intenção de constituir ali uma família. Mas isso não é público, isso não é mostrado à sociedade, então não adianta. Isso é uma outra questão, um outro tipo de relacionamento. Um relacionamento vinculado vamos dizer assim, ao concubinato, relacionamento de amantes, que ele não pode ser público. Da mesma forma, se a sociedade vê essas duas pessoas, o relacionamento delas como público, mas eles não se tratam como casal, com a intenção de constituir família, também não adianta. Pode ser que a sociedade os enxergue
dessa forma, os enxergue com o casal, mas eles mesmos não coloquem dessa forma, não se tratem dessa forma. Então aí também não é união estável, entende? Presente esses dois relacionamentos, essas duas questões, para que isso vá ser considerado como união estável. Então, como é que você faz, apesar de ter esses requisitos, como é que você prova a união estável? Você pode provar de todas as formas possíveis no direito, reconhecidas pelo direito. Então, você pode provar com foto, com testemunho, com bilhetes, com cartas, enfim, com publicação do Facebook, com Instagram, enfim, tudo que você quiser você pode usar como prova. Mas tem que ser lícito e não pode ser, lógico, uma prova ilegal. Quem é que pode estar em união estável? Todo mundo? Não é todo mundo. As pessoas que podem constituir uma união estável são aquelas que podem se casar e ainda as pessoas que estão separadas de fato ou judicialmente. O casamento é um ato muito solene dentro do direito. Então tem todo um procedimento que é feito para você poder se casar. E na lei está determinado lá quem é que pode se casar. Tem algumas pessoas que não podem se casar. Por exemplo, pai não pode casar com filha, mãe não pode casar com filho. E tem mais uma série de outras situações onde as pessoas não podem se casar. Está tudo previsto em lei, tá? As outras podem se casar. Então, se pode se casar, pode constituir união estável, tá? Só que a união estável ainda comporta que as pessoas que estejam separadas de fato ou judicialmente também possam constituir união estável. O que é que quer dizer isso? Ok, a pessoa está casada, ela se separa de fato, ou seja, ou sai de casa, né? E aquele casamento de fato já acabou. Mas ainda não saiu o divórcio. Então, legalmente, aquelas pessoas ainda estão casadas, mas de fato não estão mais. Então, essas pessoas que estão separadas de fato, elas podem constituir uma nova união estável sem problema, sem nenhum problema. Não tem nada de errado nisso. Por exemplo, você está casado, terminou o casamento, você resolve sair de casa e passou algum tempo, você passa a viver com outra pessoa, isso constitui união estável e não tem nenhum problema com o casamento anterior, mesmo que você venha se divorciar mais para frente. E se você estiver separado judicialmente, também, da mesma forma, você pode constituir uma união estável, não tem nenhum problema. Quando que um relacionamento passa de namoro a união estável? Porque ele vai acontecendo gradualmente, né? Então a diferença às vezes é muito sutil entre um namoro e uma união estável. Mas o que dá para você pensar, você concluir é o seguinte: olha, as pessoas quando podem estar apaixonadas, podem estar vivendo uma paixão enorme, arrebatadora, elas podem estar encantadas uma com a outra, né? E se apresentarem dessa forma à sociedade, em público, demonstrando toda a paixão que elas têm, mas não necessariamente elas tenham a intenção de constituir uma família, né? Elas podem estar todo dia juntas, podem se falar no telefone 15 vezes por dia, 20 vezes por dia, mandar 100 mensagens de WhatsApp, se encontrar todas as noites, né? E depois cada um vai para o seu canto, cada um vai para a sua casa, cada um continua com a sua vida e não se entrelaçam além disso. Isso é viver uma paixão, isso é viver um namoro intenso, mas não é necessariamente uma intenção de constituir família, entende? A união estável é bem diferente. A união estável você pode ter tudo isso e ainda ter essa intenção de constituir família. Ter isso nos planos, ter isso no horizonte. Então aí a coisa vai se transformando de namoro em união estável. Romeu e Julieta é um exemplo claro disso. Eles viveram uma paixão enorme, arrebatadora, mas que não tinha a menor intenção de constituir família. A história deles era outra, completamente diferente. Quais são os direitos que você tem numa união estável?
Os direitos que você tem em união estável são os mesmos que você tem num casamento. Tudo que é amealhado, conquistado, comprado, construído dentro de um casamento, igualmente, metade para cada um dentro do casamento, na união estável, a mesma coisa. Isso é, lógico, o regime de comunhão parcial de bens. Na união estável, a mesmíssima coisa. Quando você está dentro de uma união estável, tudo que você consegue durante a união estável pertence igualmente aos dois. Tem só um probleminha que é muito importante e que as pessoas têm que prestar atenção. É a data onde isso começa. Um momento no tempo, na vida das pessoas, onde começa essa situação, onde tudo que é conquistado pertence aos dois. Tá? Num casamento, isso é muito tranquilo de você definir. Por quê? Porque nós temos um casamento. Você tem a data do seu casamento. A partir daquela data, tudo que for conquistado pelo casal pertence igualmente aos dois, 50% para cada um. Na união estável, como isso vai acontecendo como um processo, não existe uma data onde isso começa. E isso pode ter algum problema. Então, como é que corrige? Como é que define? Porque na hora que você vai se separar, você precisa saber exatamente a partir de que momento essas duas pessoas começaram a conquistar as coisas, o seu patrimônio, e isso passou a pertencer aos dois. Então, se for para um processo judicial, o juiz vai determinar que data foi essa. Ele vai olhar as provas que vão ser apresentadas, as declarações, e aí ele vai definir uma data a partir da qual passou a existir a união estável. Agora, se você não está num processo ainda, ou se você não quer passar por um processo, é muito legal, é muito interessante que você você estabeleça, junto com o seu cônjuge, a data onde isso começou, onde essa união estável começou. E como é que você faz isso? Você pode fazer um contrato de união estável. Você vai num cartório e faz um contrato de união estável. Você pode ir num Sejusc e fazer um reconhecimento de união estável. Você pode fazer uma escritura pública de união estável. Né? Muita gente ainda tem dúvida em relação aos filhos, como é que ficam os filhos em relação a uma união estável, como é que ficam os filhos em relação ao casamento. Bom, muito importante que se entenda de uma vez por todas que filhos não tem nada a ver com o vínculo dos pais. Né? Os pais podem estar casados, os pais podem estar separados, os pais podem estar divorciados, os pais podem estar namorando, os pais podem ter se conhecido numa saidinha de balada, num carnaval, pode ter só um romance de um dia, uma semana, seja lá o que for. Né? Os filhos não têm nada a ver com isso. O direito dos filhos é igual, os direitos são iguais, independente de que vínculo os pais tenham. Né? O direito dos filhos é absolutamente os mesmos. Se vocês tiverem dúvidas, pode colocar aí nos comentários. Hoje a legislação protege a união estável exatamente como um casamento. A única questão que você tem que ficar atento é a questão da data de determinar aonde que começou essa união estável, tá? E a minha obrigação é tentar esclarecer isso da melhor forma possível para vocês. Volto a dizer, estou à disposição de vocês, curtem, compartilhem.